Entendi. Recording in progress. Progress. Aqui você tem que Ficar clicar vendo em quem entendi. pede para Vamos lá. entrar. Também, né? Tá Se o Gil tiver. dando problema essa gravação, porque o som tá ficando todo... Não, acho que é a conexão do Sérgio que estava... Que tá ruim? Não, que está meio quebrando, assim. Os outros estão Os outros bem. não, né? Eu estou ouvindo bem. Não. Sérgio, tenta então falar de novo, por favor. Está meio quebrando. Acho que você está de Manaus, o link está meio difícil. Agora melhorou, né? Melhorou um pouquinho, mas está meio cortando, então, Sérgio. Vamos então tentar ver, senão a gente segue por aqui. Oi, Sérgio, pode... Oi. Oi. Eu escuto vocês bem. Bonjour, Dominique. Então vai, Sérgio. Allez, donc on va donc commencer avec Sergio Nesteriuk. C'est le président de la post-graduation et de recherche à l'université Anhembi Morumbi. Il va donc parler portugais, il va nous donner la bienvenue à tous les présents pour notre colloque. Então, Sérgio, é com você. Eu falei que você é o coordenador da pós do nosso programa, não só do nosso programa, mas também da parte de pesquisa e de pós-graduação da Universidade Anhembi Morumbi. Você vai dar as boas-vindas a todos. Então, bom dia, bonjour. Com enorme satisfação que a gente dá abertura ao terceiro Retina, um evento, né, que a gente tem muita alegria, muita felicidade de promover. Então, agradecer por extensão à professora Suzete, ao professor Gilberto pela iniciativa. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar... Sérgio, espere então. Bom, il a dit bonjour à tous, il donne la bienvenue à tous les participants. Il remercie particulièrement François Solage, Suzette et moi-même pour l'organisation de cette colloque. Vamos lá, Sérgio. E aproveitar a oportunidade para convidar todas e todos a participar das demais atividades que a gente vai ter ao longo desses dias e convidar também, enfim, amigos, colegas, alunos, alunas, para participar, que a gente tem uma programação bem variada e bem interessante nos próximos dias. Donc, il veut aussi nous inviter à participer des autres événements, du table ronde. Bon, en fait, il donne la bienvenue à tous les participants. E eu passo a palavra, então, professora Suzete, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a presença, a participação de todos. Ok, obrigado, Sérgio. Então, ele passa a palavra para... J'ai traduit portugais, ça va pas comme ça. Donc, il passe la parole à Suzette pour quelques mots. Allez, merci à tous. Suzette, você, vamos embora. Ok, obrigada, Sérgio. Queria agradecer à Universidade Anhembi Morumbi pela oportunidade, a Ânima, ao programa de pós-graduação com seus fantásticos professores e coordenação também maravilhosa, e agradecer o nosso querido François Solage com toda a sua equipe, alunos, professores, né, do Retina Internacional, que enfim, antigo, né, como espaço de discussão. Então, obrigada a todo mundo, e vai ser um prazer estar aqui com vocês, né, Gil? Eu vou passar a palavra para o Gil agora, nesse evento que começa hoje e vai até amanhã, né, o nosso Retina, tá? Obrigada e bom congresso, coloque para todo mundo.
Bom, eu vou fazer então a tradução do que a Suzette falou em Ah, francês, je peux é parler en exatamente o que eu français, je quis. peux parler Não, deixa. français. Donc, je Oh vais my parler God. exactement la même chose qu'elle. En français. On va remercier tout le monde. On est très, très content avec votre présence ici. Merci, Serge, pour tous les supports. On remercie l'université, on remercie tous les présents. Bon, et voilà, on remercie particulièrement François pour être ici avec nous et tous les groupes Retina de tout le monde qui sont là présents avec nous ici au Brésil. C'est un grand plaisir d'être vous. Maintenant, cher François, on attaque, c'est à toi. Bom, donc, ok, só para dizer, a gente vai fazer o seguinte, ele vai falar um pouco, depois a Suzette e eu nós vamos traduzindo, tá? E em seguida isso vai acontecer nessa mesa. Só lembrando, depois nós vamos ter mesas que vão ser em francês, vão ser mesas que vão ser em português brasileiro, a grande maioria, algumas mesas em espanhol também, ok? Bom, merci beaucoup, François. À toi. C'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment beaucoup Gilberto et Suzette. Sans eux, il n'y aurait rien du tout. Ou plus exactement, on pourrait penser aux trois mousquetaires. On travaille ensemble depuis bien longtemps, tous les trois. Alors vous allez me dire qui est d'Artagnan, qui est le quatrième. Eh bien, je crois que c'est Zoom qui nous permet de faire les choses. Voilà. Então, ele quer agradecer a todos pela presença, particularmente a Suzette e eu, e dizer que a gente trabalha já faz muito tempo juntos e que, na verdade, nós somos como os três mosquiteiros e que provavelmente o quarto mosquiteiro d'Artagnan, ele acredita que vai ser o Zoom, que é o que permite que estejamos todos juntos aqui agora. Alors, Gilberto m'a dit de dire 2 mots sur Retina, je vais vous les dire. Remontons un peu plus loin parce que je réalise qu'il y a parmi vous des gens que je connais depuis entre 35 ans et hier. Raquel, je l'ai connue il y a 35 ans, peut-être même plus. Et on est toujours ensemble. Et il y a un mois, on marchait encore dans Paris en parlant de ses travaux. Então, como a gente pediu para ele falar um pouquinho sobre esse grupo, Retina, ele está dizendo que já é um grupo com quem ele trabalha já faz muitos anos, e entre essas pessoas aqui, nós temos, por exemplo, a Raquel, que é professora lá em Santa Maria, mas mora lá na França, antes de ser professora, ela morava, e mora ainda, né? Ela mora nos dois países, já faz mais ou menos uns 35 anos, e todos os outros ele já conhece, já faz um montão de tempo também. Alors, Retina International, d'abord international, eh bien, la preuve, c'est Gilberto brésilien, Suzette brésilienne, Roberto brésilien, mais Thierry Tremblay, co-directeur directeur de Retina Malte, Bruno, bien sûr, brésilien, Dominique Château, formidable, et français. Et je pense aussi à Jouet qui dirige Retina Corée. Et donc, vous voyez, tout ce monde est là. On est différents les uns des autres. Certains sont des purs praticiens, d'autres des purs théoriciens, d'autres des pratico-théoriciens. Je pense à Sandra Rey, que je salue, et à bien d'autres. Et c'est ça qui, je crois, peut faire quelque chose, non pas de meilleur, mais d'original, que l'on peut travailler. Voilà. On n'a pas attendu le discours sur la recherche-création pour faire de la recherche et pour faire de la création en théorie et en pratique. Então, ele citou vários membros que estão aqui presentes, alguns sim e outros não. Eu não vou repetir o nome de todos, né? Mas, de qualquer maneira, para trazer o espírito do que seria esse grupo Retina, né? Que reúne pensadores e eu não gosto dessa, enfim,
e também artistas, ou seja, pessoas que são que nessa reunião entre teoria, pesquisa e prática. Então é isso que faz, são pessoas que têm perfis diferentes, que vêm de diferentes países e compõem o grupo. E que traz originalidade nesse sentido. Isso. Obrigado, Su. Alors, Retina maintenant, recherche esthétique et théorique pour les images et imaginaires nouveaux et anciens. Então, retina, então ela estuda. Aliás, a palavra retina é um acrônimo, né? Que junta pesquisa em estética, teoria e prática de imagens novas e antigas. Então, é isso que quer dizer que retina, né, do olho também, só que tem um I a mais, então é esse acrônimo. Alors, Retina International, je l'ai créé à la fin des années 90, début des années 2000. Je l'ai dissous pour la reformer il y a 1 an, pour repartir là pour 20 ans nouveau, et en introduisant un mot nouveau, le mot imaginaire. Então, Retina ele começou no final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí agora ele terminou há mais ou menos 1 ano e reinicializou o grupo, né, colocando essa palavra no meio, que é a palavra imaginário. Alors, je ne vais pas parler de Retina longtemps, je ne vais pas en parler, je voudrais juste dire une chose. Avec Gilberto et avec Suzette, on travaille ensemble depuis 20 ans. Je me souviens du séminaire que je faisais tous les ans grâce à Gilberto à USP, à São Paulo, à tout ce que l'on a fait avec Suzette à Brasilia. Et maintenant, on essaye chaque année de faire quelque chose et qu'il y ait un reste, à savoir un livre, souvent papier, parfois électronique, avec les moyens du bord. Então, ele só queria lembrar que faz mais ou menos uns 20 anos que ele trabalha com a Suzette, comigo também, dos vários seminários que foram feitos, seja lá na USP, aqui em São Paulo, seja lá em Brasília, na própria UNB, e a gente tem sempre procurado fazer algumas publicações, alguns livros, algumas coisas, que a gente faz com os meios disponíveis e da mesma maneira o que nós vamos fazer com esse seminário e com os textos, né, e com as falas de todos os participantes. Alors, le colloque d'aujourd'hui porte sur l'avenir. Et mes amis m'ont dit, tu fais la première intervention, la voici. Então, vamos lá, Suzette, agora é com você, ele vai fazer, eu te passo agora essa tradução, a gente vai trocando aí no meio. Então, o seminário agora começa o difícil. Vai ser sobre l'avenir, só para fazer uma pequena, acho que uma pequena fala sobre tipo palavras, l'avenir em francês, para tipo futuro, eles usam 2, eu acho que o François ele vai falar disso. O François vai falar, né? Então, mas é só para lembrar que quando ele fala avenir, é um pouco diferente do que é futuro, né? Uma outra coisa, embora elas possam significar eventualmente a mesma coisa. Suzette, o porvir, né? Aqui a porvir, gente tá... né? É isso aí. Le titre de l'intervention a changé, c'est l'avenir d'une œuvre entre tragique et sublime. O porvir de uma obra entre o trágico e o sublime, é o título. Et je partirai de la réflexion de Raymond Aron: pour les individus comme pour les collectivités, l'avenir est la catégorie première. Para os indivíduos... Ai, Gil, agora ele falou rápido. Para os indivíduos, assim como também para a coletividade, o porvir é uma categoria primeira. Isso é uma citação que ele faz do Raymond Aron. Ele está cortando o texto, né? Agora não, mas isso vai ser assim o tempo inteiro. Tá bom. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto aqui. O texto é só para tipo, ajudar a gente. Vamos lá. Alors, pourquoi l'avenir est-il la catégorie première? Pour qui? Porque o avenir é agora a categoria primeira. Notamment pour l'artiste, pour le récepteur, pour l'interprète. En effet,
ils sont fondamentalement concernés par la question de sa prévisibilité. Para o artista, o intérprete, o teórico, eles estão profundamente presos, né, Gil? Envolvidos, né, com a questão da Sobre a questão da previsibilidade. sua previsibilidade, isso mesmo. Si l'avenir est pensé comme prévisible, alors une nécessité, une fatalité s'impose. La liberté, je vais peut-être faire des paragraphes plus longs pour que... Tá bem, ok, d'accord. Donc, la liberté explose et est annihilée. Ce qu'imaginent les optimistes et les pessimistes. Les premiers croient que l'avenir sera positif, peut-être même la réalisation de l'utopie. Les seconds qu'il sera négatif, dystopique. Tous s'appuient sur la science, la technologie et autres grands totems efficaces de la postmodernité. Se o futuro é pensado como previsível, então é uma necessidade, uma fatalidade. A liberdade explode e é aniquilada. Isto é o que otimistas e pessimistas imaginam. Os primeiros acreditam que o futuro será positivo, talvez até a realização da utopia. O segundo será negativo, distópico. Todos eles contam com a ciência, a tecnologia e outros grandes totens eficazes da pós-modernidade. Si l'avenir est pensé comme imprévisible, il se donne comme l'inconnu, comme l'inconnaissable. Il est habité par des événements imprévus, mieux, imprévisibles. Se o futuro é pensado como imprevisível, ele se apresenta como desconhecido, melhor ainda, como incognoscível. É habitado por acontecimentos imprevistos, melhor, imprevisíveis. Et qu'en est-il de l'avenir pour les images et les arts, les technologies et les pouvoirs, les économies et les écologies, les femmes et les hommes, les santé et les politiques, les vies et les morts, les globalisations et les localisations, les riches, les pauvres et les classes moyennes, etc. Les enjeux sont capitaux. E o que dizer do futuro para imagens e artes, tecnologias e poderes, economias e ecologias, mulheres e homens, saúde e política, vidas e mortes, globalizações e os locais, os ricos, os pobres e as classes médias, etc. As apostas são capitais. D'où, premier moment de notre réflexion, problème et enjeu. O problema agora é a questão, né, nesse momento. Et d'abord, la distinction dont parlait Gilberto et d'autres, l'avenir et le futur. Sobre essa questão da distinção entre o porvir, né, l'avenir, e o futuro. 2019, tragiquement, personne n'avait prévu le Covid-19. Certes, des chercheurs avaient travaillé l'hypothèse d'une pandémie, des auteurs de science-fiction aussi. Certains la craignaient, d'autres la considéraient comme inévitable, mais personne ne la prévoyait précisément pour 2019. Certes, on avait évoqué ce monde possible, et on en reparlera avec Dominique Château, mais pas comme monde certain, nécessaire et prévisible. 2019, tragicamente, ninguém previu o Covid-19. Com certeza, os pesquisadores trabalharam na hipótese de uma pandemia, assim como os autores de ficção científica. Alguns temiam, outros o viam como inevitável, mas ninguém previu precisamente para 2019. Claro, nós havíamos mencionado esse mundo possível, mas não como um mundo certo, necessário e previsível. En effet, l'avenir est imprévisible. C'est pourquoi en français, il y a deux notions pour distinguer deux manières de penser l'après-présent. L'avenir et le futur. Le mot futur vient du latin futurum, participe futur du verbe esse qui veut dire être. Il signifie ce qui sera. Le futur désigne donc ce qui arrivera ou ce que l'on considère comme devant arriver. Notons déjà la nuance fondamentale entre ce qui est et ce que l'on considère être.
qui peu à peu nous dirigera vers la mise en place du couple notionnel futur-avenir. Le futur reposerait donc sur le présupposé d'une nécessité. Toutefois, cette conception du futur n'est pas monolithique et totalement déterministe. Cela se manifeste par la théorie des futurs contingents. Cependant, Leibniz travaille la complexité de cette théorie. Na verdade, o futuro é imprevisível. É por isso que, em francês, existem dois conceitos para distinguir duas formas de pensar o pós-presente. Uma delas é o porvir, avenir, né? E o futuro. A palavra futuro vem do latim futurum, particípio futuro do verbo esse, ser. Significa o que será. O futuro, portanto, designa o que vai acontecer ou o que é considerado que acontece. Observe já a nuance fundamental entre o que é e o que consideramos ser, o que, aos poucos, nos conduzirá à constituição da noção da dupla porvir-futuro. O futuro, portanto, assentaria no pressuposto de uma necessidade. No entanto, esse eu chamei de design do futuro, não é monolítico e totalmente determinista, isto é, manifestado pela teoria dos futuros contingentes, né? No entanto, Leibniz trabalha a complexidade desta teoria, né? Citation de Leibniz, les philosophes conviennent aujourd'hui que la vérité des futurs contingents est déterminée, c'est-à-dire que les futurs contingents sont futurs, ou bien qu'ils seront, qu'ils arriveront. Il était déjà vrai il y a 100 ans que j'écrirais aujourd'hui, comme il sera vrai après 100 ans que j'ai écrit. Ainsi, le contingent, pour être futur, n'en est pas moins contingent. Os filósofos, citação de Leibniz, né? Os filósofos agora concordam que a verdade dos contingentes imprevistos, né, futuros, são determinados, isto é, os contingentes futuros são futuros, ou serão, eles vão chegar, né? Ou serão, eles vão chegar. Bom, já era verdade há 100 anos que eu escrevia, né, Leibniz dizendo hoje, como será a verdade depois de 100 anos que ele escreveu. Portanto, contingente para ser futuro não é menor contingente. Ok, Gil? Ok, então tá bom. Tá bom, Então eu sigo. tá bom. Allez, La notion de futur est donc en elle problématique. Celle d'avenir est plus claire. L'avenir comprend tous les possibles. Elle ne désigne pas ce qui va nécessairement arriver, mais ce qui peut arriver. L'avant, l'avenir est donc indéterminé. Il peut être, en conséquence, tragique. En 2019, face à une possible pandémie, l'avenir était indéterminé. Então, a noção de futuro é a mesma problemática. A do avenir, ou seja, desse porvir, ela é mais clara. O porvir compreende todas as possibilidades. Ela não diz necessariamente o que vai acontecer, mas o que pode acontecer. Esse porvir é, então, indeterminado e pode ser trágico. Em 2019, face a uma possível pandemia, o avenir era indeterminado. Nouveau point, l'artiste, le récepteur et l'interprète. Novo ponto, o artista, o receptor e o intérprete. Ces remarques nous intéressent pour l'art, pour 3 raisons relatives aux pratiques artistiques, aux théories de l'art et aux interprétations des œuvres. Então, essas 3 questões, elas nos interessam por três motivos relacionados às práticas artísticas, à teoria da arte e à interpretação das obras. Elle nous intéresse d'abord factuellement, dans la mesure où des artistes, à partir de la Covid-19, ont travaillé certes sur le confinement, la transformation sociétale, etc., ce qui est somme toute peu original, mais surtout sur le problème de l'avenir, non seulement indéterminé et indéterminable, mais aussi distinct du futur.
C'est ce qui, en tant que commissaire d'exposition, j'ai essayé de montrer avec les travaux des artistes, en particulier ceux de Bruno Zorzal, que j'ai présentés en septembre 2021 à la Biennale de Daegu en Corée du Sud. Então, elas nos interessam inicialmente na medida em que os artistas, a partir da Covid-19, eles vão trabalhar, eles vão começar a operar a partir desse confinamento, dessa transformação social, etc. O que para nós é bastante original, mas, sobretudo, sobre essa questão desse porvir, não somente indeterminado e indeterminável, mas também distinto do que seria o futuro. Então, na qualidade de comissário de curador de exposição, eu tentei mostrar como esses trabalhos que ele apresentou em setembro de 2021 na Bienal de Daegu, na Coreia do Sul, notadamente os trabalhos de Bruno Zorzal. Mais ces remarques nous intéressent aussi dans la mesure où la critique, toujours de façon naïve ou commerciale, risque de porter des jugements définitifs sur des œuvres, comme si elle connaissait ce que l'avenir en ferait plus tard. En effet, autant il est aisé de savoir si une œuvre est originale par rapport à d'autres œuvres passées et présentes, autant il est impossible de savoir si elle sera originaire, c'est-à-dire à l'origine d'une influence sur les œuvres des artistes futurs et sur un art, les arts, voire l'art de l'avenir. Ainsi, le grand écrivain Marcel Proust, le grand écrivain André Gide n'avait pas prévu n'avait pas compris la recherche du temps perdu. Et il décida que l'on ne devait pas la publier. D'accord? Okay. Je le dis pour Gilberto, j'ai dans mon texte. C'est bon. Mas enfim, esses pontos eles nos interessam também na medida em que a crítica hoje ela corre o risco de fazer, ou de forma inocente, ou mesmo comercial, de fazer julgamentos definitivos sobre as obras, como se ela conhecesse o que esse porvir será mais tarde. Na verdade, da mesma forma que é fácil de saber se uma obra é original em relação a outras obras passadas e presentes, ainda que seja impossível de saber se ela é originária, quer dizer, a origem de uma influência sobre as obras de artistas futuros e sobre uma arte. Veja lá, e nisso estamos falando nessa obra do que seria obra do porvir, assim como o grande escritor André Gide, quando ele não quis publicar, à procura do tempo perdido. Merci. Il en est de même pour la non-reconnaissance du vivant de son auteur de l'œuvre de Van Gogh, de la non-vision de son avenir. Il en est de même pour la non-reconnaissance, pire, la méconnaissance et le mépris des arts numériques par toute une critique. Il n'y a que quelques dizaines d'années. Face à l'avenir, tout dogmatisme est ridicule, la prudence est une vertu. Et cela rend bien modeste sur les jugements futurs, sur les œuvres d'art d'aujourd'hui. Jugement imprévisible et imprépensables, le dogmatisme des contemporains d'une époque est aussi répétitif que ridicule. Il n'y a qu'à lire les jugements passés sur les présents passés. L'avenir offre toujours des interprétations nouvelles et c'est le don de l'avenir, son présent. Bref, il y a histoire, l'histoire de l'art est d'abord ce que l'avenir fait de l'art. Et peut-être que l'on pourrait dire que
l'universalité du jugement de goût dont parle Kant. Il faut quand même traduire, François, sinon ça vai être très long. Ok. Mas, da mesma forma, essa questão sobre o porvir, o futuro, onde a gente não tem essas obras inscritas. E da mesma forma, é muito difícil reconhecer durante a vida do seu próprio autor, como, por exemplo, Van Gogh. Da mesma maneira como o não reconhecimento, ou pior, esse tanto faz, esse deixar de lado, esse ignorar as artes numéricas por uma crítica, as artes digitais, por exemplo, por não se fazer uma crítica já faz algumas dezenas de anos. Então, em virtude, diante desse porvir, todo esse dogmatismo ele é ridículo. A prudência é uma virtude. Isso nos deixa bem assim modestos, nos torna bem modestos sobre os julgamentos futuros das obras de arte hoje. Julgamentos imprevisíveis e não ainda pensados. O dogmatismo dos contemporâneos de uma época é o tanto repetitivo que ele é ridículo. Nós não temos que reler os julgamentos passados sobre os presentes passados. Esse avenir, por vir, nos oferece sempre de interpretações novas. É o dom desse porvir sobre o presente. Em breve, a história. A história da arte, é, antes de tudo, porvir sobre o fazer da arte. Merci. Enfin, ces remarques sur avenir et futur nous intéressent pour penser la légitimité et la valeur d'une interprétation d'une œuvre d'art, car cette dernière vient toujours après, dans un après ouvert. Enfim, esses pontos que nós estamos fazendo sobre o porvir e o futuro nos interessam para pensar a legitimidade e o valor de uma interpretação, de uma obra de arte, uma vez que essa última vem sempre depois de uma abertura. Mais c'est en dernière instance l'avenir humain, donc le temps humain qui nous intéresse et qu'interroge en creux certaines œuvres d'art qui travaillent l'avenir. Le temps existentiel, mieux l'avenir existentiel. Car nous ne sommes pas des horloges, encore moins des mathématiques. Le temps réel échappe aux mathématiques, écrivait Bergson, alors l'avenir réel. Quand elles se prennent pour catégoriques, la futurologie et la prospective ne sont que des illusions que les hommes et les sociétés entretiennent sur leur propre pouvoir. Mas, enfim, em última instância, esse porvir humano, ou seja, no tempo humano, que nos interessa e que nos questionam, nos colocam em certas encruzilhadas em que certas obras de arte trabalham exatamente esse porvir. O tempo existencial, melhor, esse porvir existencial, uma vez que nós não somos relógios, menos ainda matemáticos. O tempo real escapa aos matemáticos, escreveu Bergson no seu livro O Pensamento e o Movimento. Então, esse porvir real, quando eles se trabalham com essas categorias, a futurologia e a prospectiva não são que ilusões que os homens e as sociedades mantêm uma forma de manter os seus próprios poderes. Suzette, você. Merci beaucoup, Roberto. Ok. Deuxième moment, image et interprétation. Et d'abord, l'image est d'abord une citation. Je lis, le passé est une image, mais une image déterminée, alors que l'avenir est pour nous une image indéterminée, une ébauche d'image au pluriel, et qui peut s'achever de bien des manières.
A imagem e interpretação, né? Uma outra parte do texto. O passado é uma imagem, mas uma imagem determinada, enquanto o porvir é para nós uma imagem indeterminada, um rascunho, rascunhos de imagens, e que podem ser finalizadas de maneiras diferentes. Cette réflexion de Lavelle nous éclaire sur l'avenir. Ce dernier a un rapport fondamental à l'image mentale assurément, l'image matérielle, voire artistique peut-être. En cela, l'avenir se rapproche et se distingue du passé. Dans les deux cas, il y a image, mais si l'image du passé est une et déterminée, celle de l'avenir est indéterminée et en conséquence plurielle. Elle est riche car ébauche. Ok, essa reflexão de Lavelle ilumina o porvir. Essa última tem uma relação fundamental com a imagem mental, certamente, a imagem material, talvez, até artística. Nisso, o porvir se aproxima e difere do passado. Em ambos os casos, há uma imagem, mas se a imagem do passado é única e determinada, a do porvir é indeterminada e, consequentemente, plural. É rica porque é um esboço. Lavelle parece dizer que isso pode ser concluído, mas a fotografia completa a explicação de um negativo ou de uma matriz digital. Em primeiro lugar, o porvir não está inacabado, como a fotografia. Lavelle semble dire qu'elle peut être achevée, mais en photographie, achève-t-on l'explication d'un négatif ou d'une matrice numérique? L'avenir n'est-il pas d'abord inachevable, comme la photographie? Les mythes religieux désignent des avenirs absolus. En revanche, avec une photo, le passé acquiert un avenir relatif. Avant, rien, ni sens, ni temps. Le hors-temps, la confrontation, pire qu'à du hors-temps, a du sans-temps. Alors, le hors-temps, avec le hors-temps, on peut toujours se raconter que l'inconscient est hors le temps. Avec le sans-temps, on est démuni. On est hors Kant de la première critique. Il ne nous reste plus que l'espace. On est bien sûr hors Freud. Il ne reste plus que la topique. Gil, pode traduzir essa parte? Então, mas eu não sei onde está agora aqui. Também não sei, porque eu acho que ele... Eu não estava prestando tipo atenção, porque eu estava procurando exatamente onde ele estava aqui. Mas pula aí, vai lendo o texto na tipo sequência onde você estava e segue, porque aí ele tá. Será? Não, vai sim, vai, Su, depois a gente vai... Eu falo o texto que eu tenho... Que você tem aí. Os mitos religiosos designam porvir absolutos. Por outro lado, como uma foto, o passado adquire um porvir relativo. Antes, nada sem sentido nem tempo. O fora do tempo, o confronto, pior do que o fora do tempo, como o atemporal. Com o tempo esgotado, sempre podemos dizer a nós mesmos que o inconsciente está fora do tempo. Com o atemporal, somos impotentes. Estamos fora de Kant, da primeira crítica. Então, para aí. Okay. Deixa ele seguir agora. On a quand même parlé, François, on a quand même arrivé dans ton phrase où tu commençais à parler à propos de Kant, dans sa première critique. Oui. Est-ce que tu peux continuer après ça, s'il te plaît? Après première critique. Il ne nous reste plus que l'espace. On est bien sûr hors Freud. Il ne reste plus que l'atopique. Então, só não resta... você fala? Não, pode isso. Só não resta espaço. Estamos, é claro, fora de Freud, apenas o tópico permanente. Mais, avec la fabrication d'une image photographique, l'avenir peut advenir car il y a interprétation. Mas, com a feitura de uma imagem fotográfica, o porvir pode vir porque há interpretação. L'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu, écrivait Victor Hugo. Il oubliait qu'il était aussi à tout interprète qui donne un sens nouveau et futur au passé. O porvir não pertence a ninguém, o porvir pertence a Deus, escreveu Victor Hugo, em Les Chants du Crépuscule. Cantos do Crepúsculo.
Cantos do Crepúsculo. Obrigada, Gil. Ele se esqueceu de que também estava em qualquer artista que dê um significado novo e futuro ao passado. Avec la photographie, on passe du présent en devenant passé de la réalité à l'avenir de l'image, du passé du photographié et du photographiant à l'avenir du regardeur. Com a fotografia, vamos no presente, tornando-se o passado da realidade ao futuro da imagem, do passado da pessoa a ser fotografada e do fotógrafo ao porvir do espectador. Et ce, de façon inachevable, car la photographicité est l'articulation de l'irréversible et inachevable, du passé fermé et fini et de l'avenir ouvert et infini. E isso de forma inacabada, porque a fotograficidade é a articulação do irreversível e do inacabado, do passado fechado e finito e do porvir aberto e infinito. Et Proust nous rappelle que dans la vie, c'est pareil. C'est peut-être ce qui fait que nous sommes aujourd'hui littéraires, que nous ne sommes pas que dans le réel, Dieu merci, mais aussi dans l'imaginaire. On peut éprouver cet avenir que l'on peut aussi nommer rêve. Ok. E Proust nos lembra que na vida é a mesma coisa, e talvez seja isso que nos torna também sempre literários, que não estejamos apenas no real, merci, graças a Deus, mas também no imaginário. Podemos vivenciar esse porvir que também podemos chamar de sonho. Et c'est pourquoi l'existant humain est synchrone de la littérature à la littérature et à la photographie, eu égard à ses expériences existentielles structurantes comme l'orientation vers l'avenir. Méditons Bergson. E é por isso que a existência humana está em sincronia com a literatura e a fotografia, no que diz respeito a essas experiências existenciais estruturantes, como orientação para o porvir. Vamos meditar sobre Bergson. L'avenir est là, il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui. Cette traction ininterrompue qui nous fait avancer sur la route du temps est cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiètement sur l'avenir. O porvir está aqui, eles nos chamam, ou melhor, nos atrai para si. Essa atração ininterrupta que nos move para frente no porvir. Não podemos viver sem porvir. Nous ne pouvons pas vivre sans avenir, mais l'avenir comme rêve ou comme réalité? Danger et risque de l'illusion dans un cas incompréhensible. Non, danger et risque de l'illusion dans un cas, incompréhension dans l'autre. Então, nós não Você podemos continua? viver, Ok. eu continuo, Tá. sem o porvir. Mas o porvir como sonho ou como realidade? Há um risco, um perigo e um risco de ilusão nesse caso, e incompreensão no outro. Outre que l'interprétation n'est jamais certaine, ni dans son existence, ni dans son essence. Outra, porque a interpretação não é jamais certa, nem na sua existência, nem na sua essência. Et pourtant, Bergson nous dit que paradoxalement, l'avenir est là. Il est ce qui me met en mouvement, ce qui me fait agir et créer, action et création à partir de rien ou bien de rien. E, portanto, Bergson nos diz que, paradoxalmente, o porvir é lá. E o que nos coloca em movimento? O que nos faz agir e criar? Ação e criação a partir do nada ou ainda para o nada? Para o nada ou ainda para um depois de lá? Mas qual é esse modo pretendido depois de lá? Vers rien ou vers un déjà là? Mais quel est le mode d'existence de ce prétendu déjà là? Et ce déjà-là n'est-il pas terrorisant? Car si c'est le cas, à quoi bon? L'avenir est là, mais je ne le vois pas. C'est pourquoi je vais vers lui. Mas e qual que é o modo de existência que pretendemos nesse que já está lá? Isso não é aterrorizante, uma vez que, nesse caso,
esse porvir, ele está lá, mas eu não o vejo. É exatamente por isso que eu vou para ele. Mais ne doit-on pas prendre au sérieux ce qu'écrivait il y a 18 siècles Sextus Empiricus? Ni le présent, ni le passé, ni le futur n'existent. Mas, nesse caso, a gente deve levar a sério o que escreveu já faz 18 séculos, Sextus Empíricos. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro existem. Então, esse... Bom, toi. Alors, l'avenir ne serait pas car il ne serait pas encore. Il n'y aurait que le présent et encore, si l'on croit Saint Augustin. Então, esse porvir não será, uma vez que ele ainda não é, e não existirá o presente e ainda, se nós acreditarmos em Santo Agostinho. Bachelard affirmait, je cite, le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. Fin de citation, alors l'avenir serait néant. Então, Bachelard afirmou: o tempo não é que uma realidade, a do instante. Dito de uma outra maneira, o tempo é uma realidade rescerrada, fechada sobre esse instante e suspensa entre dois nadas. Ou seja, esse porvir seria esse nada? Alors, on va sauter le paragraphe suivant. L'interprétation. Vamos, então, passar para o parágrafo seguinte, que é a interpretação. Mais revenons aux interprétations que permettent non seulement l'après-coup, mais aussi l'avenir. L'avenir permet une stratification sédimentante, voire sédimentée, des couches constitutives d'une œuvre d'art. Mas vamos, então, voltar à questão das interpretações que permitem não somente o que vem depois, mas também o porvir. O porvir permite uma estratificação sedimentada, ou seja, de sedimentos, de camadas constitutivas de uma obra de arte. Freud écrire le 6 décembre 1896, notre mécanisme psychique s'est établi par stratification. Les matériaux présents sous forme de traces mnésiques subissent de temps en temps, en fonction de nouvelles conditions, une réorganisation, une réinscription. Freud havia escrito em 6 de dezembro de 1896. Nossos mecanismos psíquicos se estabelecem por estratificações. Os materiais se apresentam sob formas de traços mnésicos, eles passam de tempos em tempos, em função das novas condições, eles se reorganizam, fazem uma reinscrição. L'avenir réorganise le présent d'une œuvre, mieux, elle le réinscrit dans l'histoire de l'art. En effet, qu'en est-il des expériences littéraires ou photographiques de l'interprétation, expériences donnant un avenir aux créations du passé, toujours d'un certain passé? Esse porvir reorganiza o presente de uma obra, ou melhor, ele o reinscreve na história da arte, de forma que ele há experiências literárias ou fotográficas, interpretações, experiências que dão porvir a essas criações do passado, sempre de um certo passado. Ces expériences sont recommencements relatifs à leur propre temps, reprises. Essas experiências são o recomeço relativo ao seu próprio tempo, reprise. D'une part, pour celui qui éprouve dans la vie un recommencement relatif à la vie. De um lado, por aquele que experimenta na sua vida um recomeço. D'autre part, pour le récepteur de la littérature et de la photographie, vécu comme des accidents imprépensables, relire Schelling, et donc imprévisibles et sans avant, bref, des événements.
Por outro lado, para o receptor da literatura e da fotografia, esses são vividos como sejam acidentes que não tinham sido pensados. E aí estamos relendo Schilling, ou seja, imprevisíveis e sem anterioridades a esses eventos. L'œuvre est doublement imprépensible. A obra é duplamente não pensada. Et quand elle fut créée dans le passé, E quando ela foi criada no passado, et quand elle est interprétée vers l'avenir. e quando ela é interpretada para o porvir. C'est parce que notre vie est habitée par ces expériences d'événementialité absolue, ou que nous ne pouvons concevoir que comme absolue, la qualification d'absolu étant le signe de notre incapacité à concevoir l'avenir, que nous expérimentons, mutatis mutandis, ce recommencement relatif du temps face à l'avenir d'une œuvre et face au tout d'une photo comme œuvre. É por isso que nossa vida ela é habitada por essas experiências, desses eventos absolutos, onde nós não podemos concebê-los como absoluto. A qualificação de ser absoluto é um signo da nossa incapacidade para conceber esse porvir, que nós experimentamos mutantes, esse recomeçamento relativo do tempo face ao porvir de uma obra literária e face a essa totalidade de uma foto como obra. Eu não posso buscar fotos aqui. Sinto muito. Ça, c'était Siri, pardon. Elle m'attendait. Je garde à la fin de ce point simplement la citation suivante. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, Nietzsche, et je dis, il n'y a pas de présent de l'œuvre, il n'y a que des avenirs de l'œuvre. C'est juste au début non pas du paragraphe suivant, mais de la suite. Tu verras avec Nietzsche. C'est quoi? Il commence, il passe rien partout, on écrit. C'est quoi? Il commence comment? En cette... Le paragraphe, c'est « Il ne sait rien Ok. passer ». Então, ele não sabe nada... Nietzsche. Ele não sabe nada porque nós não escrevemos, como disse Virginia Woolf. Nada se passou a não ser uma interpretação. É exatamente por isso que Nietzsche escreveu. Não tem o fato. Não, o que existe são interpretações. Não existe o presente da obra e não há do que os porvires da obra. Alors, troisième moment, fragilité et beauté. Ok. Então, François, il faut que ça soit les... On se donne encore combien de temps? On va finir notre session 11 heures. Donc, on a un quart d'heure encore. D'accord. Et Entendu. ça sera fini, donc on n'aura pas de questions. OK? Très bien. OK, on suit donc. Fragilité et beauté, d'abord, l'identité de l'avenir. Ok, vamos então agora para o novo tópico, que é fragilidade e beleza, a identidade do porvir. Alors, Você não quer me passar ou você Então você, continua? Suzete, claro, você, por favor. donc, je vais simplement piquer des petits morceaux dans le texte. Et je Ah, vous- não. Não. C'est plus difficile comme Non, ça. allez, vas-y, On y c'est va. bon. À partir de là, on pourrait méditer la phrase de Proust. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais Então, seulement... ele vai pegar algumas frases picadas aí do Proust, então nós vamos ter que pular nessa questão de tipo Só um tradução. pouquinho, ele começou aqui, ó. A partir daí, podemos Então vai. agora ler e meditar sobre as frases de Proust. Isso. Quando eu acordei no meio da noite, sem saber onde estava, nem sabia no primeiro momento quem eu era. Tive apenas, em sua primeira simplicidade, o sentimento de existência, pois estremeci como no interior de um animal. Eu estava mais desamparado, desnudo que o homem das cavernas. Certo?
Voilà. J'avais, poursuit Proust, seulement sa simplicité première, dans sa simplicité première, le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Oui, j'ai traduit ça Je aussi. sais. Déjà, j'ai avancé pour toi. Donc, je poursuis sur mon texte. Ok. Proust explique l'expérience de ce commencement absolu qui joue sur l'existence et le sentiment d'existence, l'identité et le rapport au temps. Proust explica a experiência desse começo absoluto que joga com a existência, o sentimento de existência, identidade e relação com o tempo. Il faut attendre l'avenir pour que le sujet passe du sentiment à la construction d'un sens possible, de l'animalité à l'humanité, du non-savoir à un art possible. Temos que esperar o porvir para o sujeito passar do sentimento à construção de um sentimento possível, da animalidade à humanidade, do não conhecimento a uma arte possível. Grâce à l'avenir, l'homme qui se réveille pour devenir comme l'homme des cavernes, celui qui peint et explore les formes. Graças ao porvir, o homem que acorda pode tornar-se como o homem das cavernas, aquele que pinta e explora as formas. Les cavernes ne sont plus celles du refuge ni celles de l'ignorance critiquée par Platon, mais celles de la création. As cavernas já não são do refúgio nem as da ignorância criticadas por Platão, mas sim aquelas da criação. Elles deviennent ateliers, elles accèdent au statut de temple, elles adviennent autres. Elas se tornam oficinas, ateliês, elas alcançam o status de templo, elas se tornam outros. Sans repère spatial, le sujet perd ses rapports au temps et à l'identité. Sem referência espacial, o sujeito perde sua relação com o tempo e com a identidade. C'est non pas une remise en cause du cogito et de l'existence du sujet, mais une remise en cause de l'identité du sujet. Não é um questionamento do cogito e da existência do sujeito, mas um questionamento da identidade do sujeito. Non pas suis-je, mais qui suis-je et qui serais-je? Não sou, mas quem sou eu? E quem serei eu? Je ne peux pas dire qui je suis quand je ne peux pas dire dans quel temps je suis. Não posso dizer quem sou quando não posso dizer em que tempo sou. Certes, je suis, mais je suis incompréhensible. Claro que sou, mas sou incompreensível. Et qu'en est-il d'un cogito au futur? Je penserai, donc je serai. E o que dizer de um cogito no futuro? Pensarei, pois serei o que saberei o que dizer, pois serei o que. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? La création continuée est-elle nécessaire, est-elle même pensable pour faire perdurer le cogito dans l'avenir, création ou autocréation? O que isso significa? É necessária a criação, é necessária a criação contínua? É mesmo pensável fazer o cogito durar no futuro, no porvir? Ce qui suis-je peut être si radical que le je peut être mis en cause, pire, mis en doute. Só um pouquinho, me perdi aqui. O que é esse eu fora do tempo? Então, o que é um momento, o que é apenas um momento? Certo? O que sou eu? Por ser tão radical, o que eu... Ok. Que eu posso ser questionado, ou pior, né? Questionado. O que é esse eu fora do tempo? Então, o que é um tempo que é apenas um momento? O retorno de Bachelard ao nada. Quel est ce jeu hors temps? Donc, qu'est-ce qu'un temps qui n'est qu'instant? Retour au néant de Bachelard. A fortiori. Solange, je vais passer à Gilberto parce que je dois ouvrir une autre salle, d'accord? Sans problème. Gil, você assume aqui, eu vou para outra sala. Assumo. Tá, beijos. Donc, on y va, Gilberto? Ouais,
on est exactement où là, en ce moment, parce que j'étais en train de Là, suivre. on Là, est au paragraphe qui est en italique, a fortiori le OK, que OK, serais-je. OK, OK, c'est bon. C'est parti. A fortiori, le que serais-je n'est-il pas plus radical encore? Então, a fortiori, o que serei eu, se não ainda mais radical? D'ailleurs, serais-je? Aliás, serei eu? L'avenir nous fait rencontrer certes la mort, mais surtout la mise en doute métaphysique. Esse porvir nos faz reencontrar de fato a morte, mas, sobretudo, a colocação em dúvida da metafísica. Étrange objet paradoxal qu'est cet avenir qui précédemment semblait nous offrir le sens, ou du moins un sens nouveau grâce à l'interprétation. Então, esse é um estranho objeto paradoxal que nos faz chegar aqui. Precedentemente, nos parecia oferecer o sentido, ou pelo menos de uma nova interpretação. Alors, je ne vais pas terminer ce paragraphe. La suite était le commencement de l'avenir et, pardon, c'est ça, la suite était le commencement de l'avenir. Je vais simplement m'excuser et terminer par la conclusion qui commence par « Écoutons donc Augustin ». Ok, écoutons donc Augustin. Je te suis, merci. Ce n'est pas dans le temps que vous précédez le temps, mais vous précédez tout le passé de la hauteur de votre éternité, toujours présente, et vous dominez l'avenir. Então, ele vai pular o texto e eu queria dizer também que esse texto inteiro vai ser publicado depois, é um texto extremamente bonito e longo, e que, não, infelizmente, não cabe aqui no nosso tempo. Mas, então, ele vai pular para os parágrafos finais, onde diz: escutemos, então, Santo Agostinho. Não é o tempo que nos precede, mas ele nos precede de todo o passado na altura da nossa eternidade, sempre presente, e então vocês dominarão o porvir. Le lecteur, pauvre mortel, temporel et temporaire, peut-il être en dehors du temps? O leitor, pobre mortal, temporal e temporário, pode ele estar fora do tempo? À moins que ce ne soit le regardeur de la photo, car la photographie est du côté de la mathésis particularis. A menos que ele não seja o observador da foto, mas uma vez que a fotografia está ao lado da mathésis particularis. Ou bien est-ce justement par le fait qu'ils sont toujours dans leur temps que les œuvres littéraires et les œuvres photographiques apparaissent non seulement comme extratemporelles, mais extraterrestres, extraordinaires. Ou seja, é justamente pelo fato que estão sempre no tempo delas que as obras literárias, as obras fotográficas aparecem não somente como extratemporais, mas extraterrestres, extraordinárias. Elles prennent le lecteur et le regardeur plus qu'ils ne la comprennent. Elas pegam esse leitor e esse observador mais do que eles as compreendem. Elles sont d'abord rebelles avant d'être belles, car elles ont un avenir. Elas são inicialmente rebeldes, antes de serem belas, uma vez que elas têm um porvir. Rebelles au temps ordinaire, œuvre uchronique par excellence, se confrontant d'un côté au visuel sans sens et de l'autre au texte sans contexte. Véritable sortie du temps, véritable image littéraire ou photographique qui semble, comme l'inconscient, ignorer le temps et la contradiction. Rebeldes ao tempo ordinário, comum, obras uchrônicas por excelência. Elas se confrontam de um lado ao visual e do outro aos textos sem contexto, são verdadeiras saídas do tempo, verdadeiras imagens literárias ou fotográficas que parecem, como o inconsciente, ignorar o tempo e a contradição.
Oui, écoutons Augustin. Sim, escutemos São Agostinho. Il éclaire les rapports entre présent et avenir d'une œuvre d'art. Ele ilumina as relações entre o presente e o porvir de uma obra de arte. Citation. E aqui citamos: Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. o vosso hoje é a eternidade. Je remercie infiniment Gilberto et Suzette d'avoir traduit ce texte qui n'est pas forcément hyper simple. Et je remercie beaucoup le public d'avoir entendu ce texte coupé et je le donnerai donc pour le livre que l'on va faire. Então, ele agradece a todos aqui presentes pela escuta, né, desse belo texto que ele nos preparou e que, como eu falei anteriormente, ele vai ser publicado e a gente vai tê-lo na íntegra. On te remercie beaucoup pour ton très beau texte, François. C'est vraiment très beau. J'ai dit à tout le monde qu'il sera publié, d'ailleurs, dans son intégrité. On verra si dans un livre, dans un magazine, on verra ça après. Mais en tout cas, vous tous, vous aurez l'accès à ces très, très bons textes. Et on remercie beaucoup à François Solage pour ces moments magnifiques qu'on a eu avec toi et avec tout le monde. Nous sommes tous présents et tous contents de t'entendre. Merci beaucoup, François. Grâce à toi, Gilberto, grâce à toi qui a organisé tout avec Suzette et puis qui a traduit. Et vraiment, quel travail. Oh, toi aussi, parce que nous avons organisé, nous ensemble, il y a aussi tous les autres copains disons, Retina e tous les autres que são aussi présents avec nous. Então, ele faz esse agradecimento geral a todo o público que está aqui, a todos os organizadores e a todos os participantes. Merci beaucoup, François. Muito obrigado a todos os presentes. E passemos, então, para as próximas salas. Eu vou colocar o endereço aqui. Para quem quiser entrar, nós temos várias salas. Agora, os dias seguintes, hoje e amanhã, nós vamos ter dias intensos, muitas palestras, muitas mesas redondas. Queridos amigos, um prazer em tê-los aqui conosco. Obrigado. Merci beaucoup, François. C'était un très grand plaisir d'ouvrir avec toi. Super. Très beau texte. Merci beaucoup. On continue. On sort d'ici, on passe pour l'autre table ronde là à côté de nous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Après, il y aura un certificat de participation à tout ce qu'ils veulent, mais ça, on verra tranquille après, OK? Oui. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. On passe à l'autre salle là.